João Peixoto de Oliveira foi essencial na busca pela emancipação política do Logradouro, levando a causa à Assembleia Legislativa da Paraíba, trazendo assim autonomia administrativa à nossa amada Logradouro. Aqui eu queria fazer um depoimento e um registro com o foco de resgatar os fatos históricos do município de Logradouro. Especificamente no processo que antecedeu a emancipação dos municípios da Paraíba, lá em 94, 95 e 96. A Assembleia se deparou em uma situação onde os interesses partidários e políticos começaram a influenciar nos critérios de escolha de municípios que entrariam no processo, no projeto de emancipação política, de independência desses municípios. Existia a lei, a Constituição Estadual da Paraíba, nas disposições transitórias, ela determinava como se daria o processo de emancipação política. E lá, como deputado, me deparei com a pessoa que vivia, respirava a liberdade do município para o município constituído de Logradouro. Professor Peixoto. Professor Peixoto andava os gabinetes da Assembleia e fazia do nosso gabinete o seu quartel-general para movimentar a Assembleia e os deputados na aprovação daquele projeto. Já o conhecia, porque também era professor, mas a partir dali, de então, não via o professor Peixoto, via uma pessoa envolvida com sentimentos que buscava, dentro da legalidade, o apoio necessário para que aquele município, aquele distrito então de Caiçara, fosse emancipado e conseguisse a sua independência política e administrativa. E assim conseguimos, nesse trabalho, inserir, ou entraria todos os municípios que tivessem habilitados a tanto, ou não entraria nenhuma. E esse marco de posição na Assembleia, quando éramos deputados, foi decisivo para que se chegasse a um consenso de que os 63 distritos deveriam ser emancipados em conjunto, inclusive o distrito de Logradouro. E assim culminou com a aprovação da lei, a promulgação da emenda constitucional, enfim, terminando com a eleição em 96 do primeiro prefeito eleito do município de Logradouro. E lá estava o nosso querido Peixoto, sendo eleito vereador e, a partir daí, militando ativamente na política. Então, em 2002, eu fui agraciado com o título de cidadão logradourense, sendo esta outorga conferida numa sessão em 2004, quando então era o presidente do Poder Legislativo, o nosso querido João Peixoto. Esse é um depoimento que eu faço testemunhando e para que seja resgatado a história de Logradouro. Aqui, onde o sino bate, Peixoto deixou sua marca registrada para sempre, onde será lembrado por seu dom e sua fé religiosa. Então eu quero falar um pouco da história, a importância de seu João Peixoto para a história de Logradouro, a história tanto cívica como também a história religiosa. Então foi um momento muito marcante quando se deu o início da reforma da igreja de São Sebastião em Logradouro. E seu João Peixoto, na época era secretário municipal, e ele acompanhava, ele ia para as missas, e quando dei início a esse projeto, falei com ele, conversei com ele sobre a reforma da igreja, que era uma igreja pequena, e ele
prontamente se colocou à disposição e quando se iniciou a reforma, vimos que não era tão eficaz para que fizesse uma reforma. E seu João Peixoto prontamente elaborou um projeto da igreja e disse, conversou comigo e falou que era melhor construir do que reformar aquela igreja. E assim se deu todo um processo de construção de uma nova igreja dedicada a São Sebastião em Logradouro. E ele se colocou totalmente à disposição. Foi um projeto que ele dedicou, que ele elaborou e executou. E é interessante que em todas as etapas, desde o início da fundação, do alicerce, ele sempre estava ali dedicado. E era muito exigente, com a equipe, com os pedreiros, com a equipe que estava trabalhando. Ele estava sempre ali acompanhando, sempre exigente com a construção. E assim foi todo o processo de construção, da igreja São Sebastião. E ficou essa marca, ficou esta grande obra, essa grande construção lá na cidade de Logradouro. Então quem vai lá conhece, sabe a importância daquela grande igreja. E é interessante que ele pensava em tudo. Quando foi executado a obra, ele pensou até na visibilidade. Então a igreja tem um formato assim, parecido com um teatro. A preocupação dele era tão grande que é uma construção moderna, é uma construção muito visível, para quem chega, para quem participa das Santas Missas. E tudo isso foi com carinho, com dedicação, com esforço. Então ele já estava também um pouco debilitado da saúde, Então, mas com a graça de Deus ele dedicou-se, ele se doou, foi uma doação total. Quase todos os dias ele estava lá presente. Quando eu ia também visitar a obra, seu João estava lá, E a gente sempre conversava, às vezes dialogava um pouco, Às vezes queria mudar algum projeto, alguma coisa. Ele era muito acessível, mas era com muito cuidado, porque ele era muito exigente naquilo que ele fazia, naquilo que ele elaborou. Então foi um momento muito marcante na vida da paróquia, na vida da comunidade lá de Logradouro. Então nós só temos que testemunhar a pessoa, o testemunho de seu João Peixoto. Além de ser muito fervoroso, muito católico, sempre rezava, sempre pedia orientação espiritual. Isso desde João Pessoa. Ele morou muito em João Pessoa, tinha já uma convivência muito forte com a igreja, com os padres, e não foi diferente também lá em Logradouro. Então foi toda uma vivência, todo um testemunho de fé. Nós só temos que agradecer, o testemunho, o legado de seu João Peixoto deixou tanto para a igreja como também para o município todo. Ele pensava na acessibilidade, na visibilidade também das ruas de Logradouro. Era muito exigente na questão das construções, do planejamento da cidade. Então ficou essa marca, ficou a história de seu João, e todos nós que o conhecemos só temos coisas boas para falar, para testemunhar. Então todos nós, os familiares, os amigos, os parentes, só temos que agradecer a dedicação, o testemunho de seu João Peixoto, e principalmente por ter contribuído com a construção da Igreja São Sebastião. Atuando como secretário de Infraestrutura, Peixoto modernizou e organizou o zoneamento urbano de Logradouro. Boa tarde, meu nome é Fábio. Trabalho no setor de tributação da Prefeitura Municipal de Logradouro. Comecei a trabalhar com o senhor João Peixoto no ano de 2006, quando eu estava de férias na minha casa, e aí Cristina, a mulher de Pedrinho, falou para ele que estava precisando de uma pessoa para trabalhar, ajudar ele no recadastramento do município em 2006. Aí Cristina falou para ele que eu seria a pessoa indicada que ele estava procurando. Aí ele falou com o Nildo era o secretário de Finanças na época. Ele falou com o Nildo, aí Nildo falou para ele,
ele está de férias. Se o senhor for lá e ele quiser, e ele disser que vem, por mim tudo bem. Aí ele chegou, aí à tarde ele chegou lá na minha casa, eu estava até sentado na calçada. Ele chegou lá na minha casa e falou: Fábio, eu falei com o Nildo, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar no cadastramento do município, e me indicaram que você é a melhor pessoa para trabalhar comigo nesse recadastramento. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele era muito, assim, um cara, ele é perfeccionista, gostava das coisas muito certas, né? Ele chegava, dizia: não, ó, se a pessoa disser, não, é para ser assim, não, tem que ser assim. Se você fosse falar para ele: mas seu Peixoto, assim dá certo. Ele dizia: não, tem que ser desse jeito aqui. E quando eu dizia: Fábio, vamos resolver tal questão, quando era para ir medir um terreno, ele dizia: Fábio, vamos lá. Eu sempre estava pronto para ir, né? Eu dizia: vamos sim, senhor. Aí eu saía com ele, vários trabalhos que a gente fazia na rua, né? Medir terreno, visitar casas para fazer uma regularização de algumas casas. Trabalhei também com ele no zoneamento urbano, botando nome de ruas, botando número nas casas, as placas também. Aí ele elaborou um projeto, foi para votação na Câmara, foi aprovado, então começou a divisão dos bairros aqui no Logradouro, que até então era só centro, tudo era centro, né? Aí, apesar de ser uma cidade pequena, ele dividiu em setores e bairros. Aí tem o centro, tem e vários outros bairros, e setor 1, 2, 3, 4, 5. E hoje tem, até quando ele comandava aqui, era 5 bairros, tinham 5 setores. Agora, atualmente, tem 12 setores, incluindo com a Nova Descoberta. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de falar alguma coisa sobre o João Peixoto, que foi o meu professor, meu chefe também. Eu diria para ele: muito obrigado pelos elogios e por me valorizar no meio de tanta gente que tinha, né, me valorizar e continuar trabalhando. Trabalhei com ele vários anos e ele sempre me valorizou. Então, seja só de agradecer, ter muita gratidão pelo que ele fez por mim. Peixoto atuou na Casa de Leis como vereador e também como presidente da Câmara Municipal. Sou Marinaldo Cruz, estou prefeito de Logradouro. Estou aqui para falar da vida do passado do saudoso João Peixoto de Oliveira, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal deste município. Minha visão de Peixoto é uma visão muito importante de uma pessoa de uma relevada importância para o nosso município, onde deixou seus serviços prestados como vereador e como ser humano e como habitante desse município. O professor Peixoto foi presidente da Câmara no ano de 2003 e 2004, o qual fui vereador com ele também na Câmara, votei para presidente. Peixoto foi secretário da infraestrutura do município de Logradouro, onde deixou a sua marca na administração pública municipal. Como pai de família, um senhor de família exemplar, como todos os pais deveriam ser. Então, nada mais que justo se fazer esse documentário, né, relatar cada pessoa que conheceu o Peixoto, que conviveu com o senhor Peixoto, relatar um pouco de sua história. Eu, particularmente, tenho gratidão a Deus por ter conhecido um homem tão íntegro, um homem tão de alta responsabilidade no que assumia, e também na história do Logradouro, como a pessoa que tomou a frente em 94 para o processo de emancipação política do nosso município. Eu quero agradecer a Peixoto, onde ele estiver, a toda a sua família, por os grandes serviços prestados ao nosso município. Nosso amigo Peixoto, saudações, boas recordações. João Peixoto não se deixou levar pelo que parecia impossível à época. Ele pensava além do limite.
Olá, boa tarde. Eu sou o Diácono Barbosa, estou aqui para dar uma contribuição com relação à pessoa do senhor João Peixoto de Oliveira, em memória. Diácono Barbosa, da cidade de Logradouro. Falar um pouco daquilo que foi João Peixoto de Oliveira para a história de Logradouro. Vou começar com a emancipação política que se deu em 1994, onde ele lutou incansavelmente para que esta cidade chegasse ao ponto que está hoje. Um homem que não teve limites para lutar pelo bem de Logradouro na Paraíba. E esta emancipação se deu em 1994, como falei a vocês, um decreto estadual, decreto de lei 5.916. Então, João Peixoto, ele já pensava muito além de muitos da sua época, né? Muitas de suas colocações com relação à nossa cidade, nós ficávamos imaginando, entendeu? A avenida, por exemplo, placas em todas as ruas de nossa cidade. Além de ser um professor, foi vereador, secretário de infraestrutura na nossa cidade. Ele tinha uma visão extraordinária. Então, para nós, logradorenses, foi um motivo de alegria tê-lo como cidadão que sempre lutou incansavelmente por esta cidade. Mesmo outros grandes que não queriam, ele já lutava, batalhava para que nós chegássemos até aqui. Então não poderíamos falar um pouco da vida dele sem deixar viva a sua história, o seu legado na nossa cidade, Logradouro, na Paraíba. E com relação ao meio religioso, João Peixoto tinha muita obra em João Pessoa, na Arquidiocese, onde muitas famílias puderam viver, né, ter a sua condição de vida, porque eles levavam muitos daqui para trabalhar lá, em construção de igreja e outras coisas. Bem, vendo a história da nossa comunidade de São Sebastião, a igreja está aí ao fundo, a Igreja São Sebastião. João Peixoto, ele teve uma grande importância nesta construção. Quando ele foi convidado por o nosso irmão sacerdote Padre Germano, hoje pároco da cidade de Santana, em Itacima, quando ele trouxe o esboço do projeto, eu fiquei imaginando, meu Deus, como pode nós, uma cidade tão pequena, construir uma igreja deste nível? E esta sua história, este seu legado veio se confirmar na visita pastoral de Dom Lucena. Quando ele veio aqui, nós derrubávamos as paredes e celebrávamos a missa. Era uma antiga capelinha, derrubando a parede com a tenda e celebrando as missas. E Dom Lucena veio confirmar que nós íamos cobrir novamente com o telhado. Dom Lucena, olha, por que vocês não pensam assim? E está aí a estrutura toda em concreto, não é? Lajeada, uma fundação muito enorme. Então, um homem que pensava além do limite, ele dizia, olha, o povo de Deus é bom. Ele sempre pensava nisso. Então, deixo aqui a minha participação e gratidão a Deus por ter convivido com um homem tão sábio, né, que pensava, repito, ao longo do nosso tempo, ao longo do nosso tempo. Então, eu rogo que Deus o acolha sempre onde ele estiver. E João Peixoto é este grande marco, não só na nossa cidade, mas em vários outros lugares, como professor, alunos que passaram por ele e por Logradouro, que ele lutou incansavelmente. Então, Deus abençoe a todos, que vocês possam desfrutar deste grande legado, desta grande pessoa, né? Essa grande pessoa que foi João Peixoto. Então, eu quero agradecer a toda a sua família, né, por ter nos dado esse presente. João Peixoto saiu lá da Beira Rio, como nós chamamos, Braga 2. João Peixoto morava lá. Hoje tem uma irmã que mora aqui, reside aqui, tem um filho. O filho dele se chama Felipe, e deixou esse legado. É sempre importante a gente frisar. João Peixoto, um homem que lutou incansavelmente por nossa cidade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Como secretário do Executivo, Peixoto fez Logradouro ficar à frente do seu tempo.
Humberto Luiz Lisboa Alves, conhecido mais por Betinho Lisboa. Fui prefeito de Logradouro, 8 anos. Tive o prazer e a satisfação de conviver um bom tempo da minha vida, da minha história aqui em Logradouro, junto com o Peixoto. Seu Peixoto, como era conhecido, o professor Peixoto, uma pessoa muito competente, muito dedicada a esse município. E um cuidado, muito zelo por essa cidade, desde a sua fundação, desde o início de Logradouro, que todos conhecem a história a luta de Peixoto para poder tornar Logradouro cidade, desmembrada de Caiçara. Então, na época de prefeito, quando assumi meu mandato, em janeiro de 2005, convidei João Peixoto de Oliveira para assumir a pasta da Secretaria de Infraestrutura da cidade, onde ele já vinha de um trabalho muito voltado à infraestrutura da cidade, com o plano diretor da cidade, com a divisão em rua, bairro, área comercial da cidade, área de moradia da cidade. Tudo isso já tinha sido feito por ele quando passou pela Câmara. Então, o Peixoto assumiu a Secretaria de Infraestrutura na nossa gestão em janeiro e deixou várias marcas aqui em Logradouro. Eu recordo muito bem da sua luta aqui em Logradouro, naquela questão do início da construção da nossa igreja matriz aqui de Logradouro, junto com o padre Germano, e a prefeitura, na época, se dispunha, junto com o Peixoto, a dar aquele pontapé inicial de uma obra grandiosa, que tem um marco muito grande aqui para Logradouro, para todos os logradourenses, mas principalmente é um projeto vindo de um logradourense, de uma pessoa como Peixoto, tão dedicada a essa cidade. Uma praça aqui na frente da nossa casa aqui, da minha casa aqui, essa praça aqui, que leva até o nome do meu pai, foi toda projetada por João Peixoto. Esse conjunto habitacional, que na época a gente construiu aqui as 50 casas, foi toda projetada aquelas ruas por João Peixoto de Oliveira. Ele tinha um cuidado especial. Todo o cadastramento urbano de Logradouro da época, a questão de IPTU, que fazia parte da sua pasta, juntamente com o seu assessor, o Fábio. Então, eles tinham um cuidado muito, muito criterioso em todas as construções. Às vezes, criavam umas polêmicas com alguns moradores da cidade, a questão de as pessoas queriam invadir a área de calçada ou construir uma casa sem uma área de recuo, e tinha que ter o recuo de acordo com um plano diretor que tinha sido aprovado na época por ele, junto com os seus pares, com os vereadores da época. Então o Peixoto ele tinha todo um cuidado, todo um zelo para que essa cidade fosse uma cidade diferente. E realmente Logradouro ele teve sua história na época de 2005 a 2012, enquanto nós tivemos à frente, eu como prefeito e Peixoto como secretário. Ele foi secretário nosso durante os 8 anos, o qual me orgulho muito, um secretário muito competente, muito criterioso em tudo, zeloso demais. Foi quando deu início o conjunto lá também, lá na Vila Nova Descoberta. Ele teve que cadastrar aquelas casas da Vila Nova Descoberta, todas aquelas casas foram cadastradas por ele, juntamente com o Fábio, na época. Ele reclamava, às vezes, das condições da secretaria dele, já que era uma secretaria que, às vezes, não demandava de um veículo, ele queria um veículo à disposição dele. Mas a gente pensou, vamos ver como é que a gente faz. Ele se dispunha aí no próprio veículo dele, chegava muitas vezes para mim, não, eu tenho que ir, eu tenho que resolver isso. E ele não media esforço para fazer o bem para essa cidade. O que eu posso dizer é isso. Ele sempre fez o bem às pessoas aqui. Então, é uma pessoa diferenciada, deixou sua história, deixou sua marca aqui em Logradouro, principalmente em toda a infraestrutura de Logradouro. Por ser a sua área, né, ele como professor aposentado da escola técnica, mas era um grande competente em todas as construções aqui. No ginásio de esporte, na ampliação de escolas, passagem molhada, todas as obras aqui de Logradouro, a ampliação do cemitério de Logradouro, todas as obras que a gente se recorda aqui da época, a construção da escola ali do Braga, a ampliação da escola Antônio Soares da Cruz, posto de saúde, tudo isso tinha a marca da gestão, e a gestão na infraestrutura tinha a marca à frente de João Peixoto de Oliveira, questão de saneamento, de calçamento. Toda essa infraestrutura da nossa época tinha sempre João Peixoto de Oliveira, junto da sua pasta, à frente dessas ações. Então é uma pessoa que deixa muita coisa em Logradouro cravada. Seu nome aqui é um marco, sem dúvida nenhuma. Quem teve o prazer e a satisfação de conviver com o Peixoto sabe como ele era, o jeito dele.
temos que respeitar, todos nós temos defeito, isso é normal, mas Peixoto ele tinha uma grande virtude, ele era uma pessoa muito compreensiva e muito atencioso e muito zeloso por tudo aquilo que fazia. Eu lembro bem, uma vez, logo quando ele assumiu a secretaria, ele me procurava para trazer, ele fez questão de trazer para dentro da prefeitura os equipamentos que ele trabalhava lá no seu escritório em João Pessoa. E eu fui lá, eu mesmo fui no meu carro, na época, na caminhonete, buscar um birô e uma prancha para ele poder fazer os desenhos na secretaria dele, na secretaria dele, porque ele tinha que fazer com a secretaria dele. A questão de forma para poder... essas formas de cobongol, ele fez um trabalho de cobongol na construção das casas, as canaletas, tudo isso ele providenciava, ele gostava de ensinar as pessoas, trazia curso de pedreiro, formou muitos pedreiros em Logradouro, levava a gente para João Pessoa para trabalhar na construção civil. Quer dizer, ele sempre foi uma pessoa diferenciada aqui em Logradouro, por tudo que ele fez, por tudo que ele construiu. Então, o Peixoto ele deixa muita saudade, muita recordação em todas as pessoas aqui de Logradouro, eu tenho certeza disso, principalmente quem teve o prazer de conviver com ele. Deixo aqui um abraço aos seus familiares, que têm uma recordação maior, que tem um sentimento familiar, mas, sem dúvida nenhuma, como gestor e ele como secretário, eu daria uma nota 10 por tudo que João Peixoto fez por Logradouro e que, principalmente, à frente da pasta de infraestrutura no ano de 2005 a 2012. Com o vereador, Peixoto legislou em favor do povo, criando vários projetos e requerimentos. Eleito por mandato de 4 anos, 2 como presidente, me falava, uma vez por outra, do empenho dele que teve junto às autoridades estaduais para a emancipação do distrito de Logradouro, que pertencia a Caiçara. Ele disse que se empenhou muito, queria que realmente aquele distrito tornasse cidade, município, para o bem comum daquela coletividade. Ele achava que o distrito não era bem representado por Caiçara. As ações do executivo não surtia tanto efeito para o distrito de Logradouro. Ele comentava muito isto comigo. E realmente eu percebia a intenção dele até de chegar ao poder executivo. Caso que ele chegou uma vez, ele comenta aí que ele tinha a intenção de ser candidato. Só é que o grupo que ele fazia parte não o apresentou como um candidato a prefeito. Ficou um pouco desgostoso, mas não se desligou do grupo político que ele pertencia. Então, terminou o mandato dele de presidente, o restante como vereador por 4 anos, e não foi reeleito, mas aí ele sempre comentava, era uma pessoa assim, com boas intenções para o município de Logradouro. Então, lá na Câmara Municipal, se encontra ainda lá nos arquivos um documento que ele fez um resumo quanto à atuação dele junto às autoridades, como eu disse no início, para que realmente se concretizasse aquela emancipação, como veio a ocorrer. Então, é uma pessoa que realmente a gente via muito empenho para que realmente Logradouro tornasse a município. Ele apresentou vários documentos, requerimentos, projetos de leis para que realmente cada vez mais fosse beneficiado a população. Sempre ele via aquelas áreas mais carentes do município, como agricultura, educação, saúde. Ele via aquelas localidades tão carentes que realmente ele apresentou vários, principalmente requerimentos.
E realmente alguns foram atendidos, outros ficaram pendentes. Não tenho conhecimento se foi concretizado o atendimento de todos. Salve a terra que acolhe o Que ele lutou incansavelmente. Então, Deus abençoe a todos, que